Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus e o tema desta manhã se encontra nos Salmos 19, 14 e o tema é meditação. E o que vem ser meditação? Nós vamos orar e após a oração nós iremos explanarmos a gloriosa palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este momento glorioso que nos concede para transmitirmos a tua palavra. Usa-nos como canal de bênção, de maneira extraordinária, para abrir a boca e tu encher, Senhor, de palavra e poder para transmitir a palavra e penetrar nos corações, nos lares, nas famílias, nas nações, em todos os apoio cultural e toda a nossa família e todos os ouvintes que estão sintonizados na emissora Redenção, da saúde, da paz, protege a nação brasileira, o presidente ao vereador, pastor ao cooperador, todas as corporações que estão em eminência. Abençoa minhas netas, a Sofia e a Eshe, dá crescimento, dá paz e harmonia, para que elas cresçam e desenvolvam no teu santo caminho, através da tua palavra, Senhor. Usa como canal de bênção minha vida neste momento. Amém. Meditação significa ponderar, estudar, considerar, pensar sobre, contemplar e observar. Uma certa ocasião em que Josué tinha todas essas qualidades e características, e Jó também, Abraão, Paulo e todos esses homens de Deus, eles meditavam. Para quê? Para meditar, analisar e se comunicar com Deus, para que Deus desse solução nas causas a qual Israel estava passando, e eles eram os intercessores, intercedia e meditava, ponderava, estudava, pensava, e Deus dava sabedoria para que houvesse solução, a ponto de um dia Deus dizer para Jó, dizer para o inimigo, testificando de Jó: viste o meu servo Jó, homem temente, obediente, fiel, dedicado, não existe um igual a ele. Que maravilha, hein? Deus testemunhar do seu servo. Outro servo de Deus andou 300 anos com Deus, Enoque, e ele é a simbologia e a garantia do arrebatamento da igreja, ao qual ele foi arrebatado. 300 anos com Deus. Já pensou a pessoa andar 300 anos com Deus? Ter conhecimento, ter diálogo, comunicação, ponderação, estudar, analisar as coisas de Deus? É uma maravilha. Então, meus queridos, vamos ler a palavra. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Olha que coisa maravilhosa, o salmista falando, testificando de Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, para que ele, quando fosse falar, analisasse, ponderasse, considerasse, pensar e contemplar e observar aquilo que ele ia falar, viu? Para não falar de qualquer maneira. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Deus tinha todas essas qualidades e tem na vida do salmista. Ele era um homem que tinha ponderação e observação e analisava para poder abrir a boca para falar. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, a maneira justa de reconhecermos
a obra da salvação efetuada em nossa vida. É orarmos sempre para que Deus mantenha nosso coração, nossas palavras e nossa vida livre de pecado e agradáveis a Ele, tanto a meditação do nosso coração quanto a reflexão da nossa mente deve ser aceitável diante de Deus. Todas essas qualidades, essas características, este cuidado nós temos que ter diante de Deus para não desagradar a favorabilidade e meditar dia e noite para estarmos ligados com raciocínio, com entendimento para fazer a vontade do nosso Deus e ser grato pela nossa salvação e orar e buscar a presença de Deus e ter solução na vida da família, na vida da humanidade, nas nações e todas as etnias da face da terra. Mas acontece, irmãos, que a palavra oração, que é contato com Deus, não está sendo posta em prática. Você chega na igreja, oh meu Deus, no dia de doutrina é tão pouca gente. E só o culto começa 7h30, orando até as 8. São meia hora de contato, pondo a boca no pó e clamando com a Deus para a solução minha, sua, nossa e de toda a família, meditando com Deus. Mas ninguém chega. Quando chega, já é às 8h. E 8h já terminou a oração. Aí você chega e vai fazer a oração do caçador. Só põe um joelho assim, o outro nem põe no chão e já. Como é que é uma oração que nem não orou nada? A panela no fogo, ela passa por um processo de aquecimento para que depois comece a ferver e cozinhar os ingredientes que estão dentro dela. Como é que você pode telefonar se o telefone não tirar do gancho? Você já vai falar? Não. Você tem que tirar ele do gancho, ligar, pôr os números e aí vem a ligação e vai lá aonde ele almeja manter contato com a pessoa. Não é o telefone lá no gancho e você já está falando daqui e já está recebendo a resposta de lá. Não, meu querido, você tem que pegar o telefone, ligar, depois aguardar, ele vai, a pessoa atende e entra em contato. A oração, você tem que pôr a boca no pó, se ajoelhar e clamar e começa a falar com Deus, meditando, falando e vai se aquecendo e vai enchendo de gozo, de graça e vai sentindo a presença de Deus. Não é de qualquer maneira não, meu filho. Põe a boca no pó. Talvez haja solução, mas não está havendo isso aí. E aí é a causa da frieza, da tristeza, que não há batismo com o Espírito Santo, não há poderio na igreja, ninguém tem desejo, se torna crente domingueiro e assim sucessivamente. Você não está sendo grato, não está valorizando a oração e nem está sendo grato e nem estuda a Bíblia e nem pensa sobre a palavra e nem tem contato com Deus. Guarda o contato com teu Salvador, como diz o hino da harpa. Então, meus queridos, seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. A maneira justa de reconhecermos a obra da salvação, que é a coisa mais extraordinária, é a transformação de um pecador que está jogado, fazendo tudo quanto é miséria, e ele ouve a palavra e crê, e o Espírito Santo
trabalha e o sangue de Jesus Cristo purifica ele de uma maneira extraordinária. Muda completamente de vida, de sentido, de tudo quanto é área do mundo e assim sucessivamente é transformado. E aí ele vai orar, vai buscar, vai aprender e vai entrar em contato com Deus e recebe a favorabilidade e aí se torna um arauto, mensageiro e aprende. E ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, transformado totalmente, meu querido. Mas não está havendo esta meditação na vida da igreja, dos salvos, e é uma frieza, tristeza, angústia, e precisa voltar ao marco da Carta Magna da igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, onde eu faço parte do corpo de obreiro e do ministério. Mas, irmãos, tá difícil. Tá difícil, irmão. Tá? O marco zero, os pastores têm que pôr a boca no pó juntamente com a igreja e trazer comida sólida e sem oração, jejum e consagração, meu filho. São 3 itens que dá poder, vida e alegria no corpo de membro da igreja. São essas coisas. Não deixe para trás as coisas boas que você iniciou. Vai avante e maneje bem a palavra, meu querido irmão. Salmo 104 e 34. A minha meditação a seu respeito será suave. Oh glória! E eu me alegrarei no Senhor. Tá vendo? Ele começa a orar, meditar a respeito do Senhor. E aí o salmista escreve, a minha meditação a seu respeito será suave. A respeito de quem? A respeito de Jesus. A respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu me alegrarei no Senhor. Como é que você pode se alegrar no Senhor se você não meditou, não buscou, não orou, não fez nada? Quem não faz nada não pode receber salário? Não. Como é que eu posso receber algo de Deus se eu não busco, não me dedico, não oro, não consagro, não ponho a boca no pó, não leio a Bíblia Sagrada, que é o alimento para me alimentar, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo Jesus. Salmo 119, 97. Oh, quanto amo a tua lei. O que é a lei? É a Bíblia Sagrada, a Carta Magna de Deus. É a minha meditação em todo dia. Tá vendo? A palavra fala do homem de Deus que o rei havia feito um tratado contra eles, né? E ele não se intimidou. E orava 3 vezes ao dia. E Deus revelou e deu sabedoria para ele. E foi solucionado o problema. E eles foram vitoriosos. E o Deus deles honrado. Mas eu tenho que fazer o quê? E você também. Como aqui está dizendo o salmista. Ó, quanto ama a tua lei. Ou pode dizer assim também, oh, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo dia. Tem irmão que não pega nem a Bíblia para ler, não, ele não lê, a Bíblia fica encostada lá, empoeirada. A Bíblia é para se ler. Conheceis a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo Jesus, mas ele não sabe nada, não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento bíblico, que a palavra teologia é conhecimento de Deus, mas ele nunca leu, não sabe, e fica sendo induzido por A, por B, por profeta de Baal, por conhecimentos
terrestre, de história de carochinha. Não, meu irmão, você precisa ser inteirado, cheio do conhecimento da palavra de Deus, para quando vem a heresia, você saber discernir o que é de Deus e o que não é. Não coma tudo que vem não, porque você pode se empanzinar, ficar doente, anêmico e morrer espiritual. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que livro é este? A Bíblia Sagrada. Antes, medita nela, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você se conduzirá pelo caminho, pelas normas, pelos padrões bíblicos. Tudo que manda a palavra, você obedece. E aí, você é um arauto, um mensageiro, um conhecedor da palavra para teu bem e para você transmitir para as pessoas. Como é que eu posso falar de uma cidade que eu nunca fui? Como é que eu posso dar um testemunho de uma pessoa que eu não conheço? Eu só posso dar referência da pessoa que eu conheça. E não é 2 dias, já é um bocado de dia. Então eu posso dar referência da Bíblia, porque eu tenho e leio e guardo. E o salmista diz: escondi a tua e guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Você guarda, e quando vê e ouve coisas que não está dentro dos parâmetros bíblicos, você não vai se envolver com aquilo, porque é heresia, ensinamento que não é condizente com a palavra. Não coma coelho por lebre, como o peixe, e saiba discernir e separar as espinhas, para que não venha e causar problema na tua vida. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Ele é o caminho, ele é a direção para mim, para você e para todos nós. O livro desta lei, esta expressão refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, que as autoridades se regem por elas, como o escritor Moisés recebeu as ordenanças de Deus e registrou, mas não foi o querer dele, foi o querer de Deus. Deus ditava e ele escrevia. Toda a carta magna da Bíblia Sagrada é inspirada, e ela é a palavra de Deus escrita por homens, inspirado, cheio do Espírito Santo, para mim, para você e para nós, nos reger e nos direcionar por ela, porque ela é a nossa bússola. Aos 5 primeiros livros da Bíblia, contendo as palavras, mandamentos, revelações de Deus a Moisés, evidencia da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus. Fala a palavra, medita nela e obedece em tudo. Tá vendo? Tem que obedecer ela em tudo. Não é pegar um versículo sem texto e contexto e formar uma doutrina herética. Não, meu querido. Texto e contexto. O que é isso, presbítero João Alegre? Um versículo antes, o versículo texto e o depois, para concluir e ter a resposta concreta. Não é pegar um versículo, pecou, morreu. Não. Nós estamos na graça. E a Bíblia diz e é clara que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Medita nela de dia e de noite. Primeiro item. Meditar no hebraico, Hagab, significa ler em silêncio
ou falar consigo mesmo internamente. À medida que se pensa, abrange, refletir sobre as palavras e caminhos de Deus e aplicá-los a cada aspecto da vida pessoal. Eu tenho que estar dentro desses parâmetros aqui, ó. Medita nela, de dia e de noite. Meditar no hebraico é Hagab, significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo. À medida que você pensa, abrange, refletir sobre as palavras e caminho de Deus e aplicá-los a cada aspecto da minha vida. Eu tenho, você e nós e a igreja, por obrigação, esta carta magna, a Bíblia Sagrada, é para nós refletir, ler, aprender e orar e buscar e fazer a obra e aplicar todos os aspectos da nossa vida na direção, na obediência desta Bíblia Sagrada. Farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos pelo fato de possuírem a sabedoria para viverem em retidão e de alcançar o alvo de Deus para a sua vida. Os requisitos para esta prosperidade e sucesso são, primeiro, ser forte, corajoso e diligente. Olha, frouxo, medroso e pessoas que não têm desejo, preguiçoso vai ter com as formigas. E quem não tem desejo de comer, morre e fisicamente, e as enfermidades abrangem todo o seu corpo, porque ele não comeu, é preguiçoso. Tem que comer, engolir a palavra, como disse o salmista, escondi ela dentro do meu íntimo, do meu coração, para não pecar contra ti. Segundo item, ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Ela é a bússola que nos dirige. Terceiro item, estudar a palavra de Deus com meditação. Diariamente você tem desejo de pegar a Bíblia, ler, meditar e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quarto item, resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a vida. Esta mensagem dirigida a Josué enseja-nos um conjunto de princípios gerais para uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tem obrigação de conceder prosperidade material a todos quando cumprir essas condições? Não. Deus, ele é favorável a todos nós. E ele dá e ele faz conforme ele quer. Não é proibido ser rico, nem ser pobre. Mas o salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus sabe da tua necessidade, o vestir, o calçar, ele cuida de ti, dia e noite, noite e dia, e ele não dá além daquilo para você passar por uma prova, porque ele te conhece, te sonda e te conhece o teu alicerce. Ele não vai dar uma luta que você não possa vencer. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é contigo. Vai nesta tua força, varão valoroso. Oh, glória! Todos quanto cumprir essas condições principais, gerais deste tipo, não são garantias absolutas, pois estão sujeitos aos desígnios soberanos de Deus para cada um de nós. Às vezes ele permite passarmos por sofrimento, adversidade, mas tem um porém. Após passar pelo processo, ser provado,
você é aprovado, reabilitado e te enche de gozo e de graça e você é vitorioso. Jó 5:27. Eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve, e medita nisso para teu bem. Meditar em quê? Na palavra, nos ensinamentos. O homem a quem Deus castiga, segundo a ideia dele, ele faz. Esse homem, ele foi terrível, mas ele viu depois o que Deus operou na vida de Jó. Jó pagou o tributo. Nele não devia nada. Foi uma aprovação para mostrar e deixar para todos os seguidores de Deus. Segundo a ideia. Irmão, a Bíblia não tem, eu acho, ideia de fulano, nem ciclano, nem ele faz e nem de ninguém. A Bíblia, ela é a bússola, a carta magna que nos ensina e não tem, talvez, nem eu acho, nem opinião de A e nem B. Não, ela é a palavra de Deus e acabou. Segundo a ideia dele faz. Se Deus repreende uma pessoa e ela corresponde devidamente, Deus a livrará de todos os seus males e aflição. Não, nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, não pasme, não fique prostrado, busque o Senhor, invoque-o e Ele vai resolver o teu problema, você será vitorioso. Primeiro item, o autor de Hebreus refuta essa ideia enganosa, tá vendo? Ele é contra essa ideia enganosa dele faz aqueles colegas de Jó que foram contra ele, achando que Jó estava em pecado, quando ele estava passando era uma aprovação para depois o nome de Deus foi glorificado, ficou para exemplo nosso e de todos os seguidores da palavra de Deus. O autor de Hebreus refuta essa ideia enganosa ao declarar que alguns dos maiores heróis da fé do Antigo Testamento foram perseguidos, despojados de todos os seus bens, afligidos, maltratados, até mesmo mortos. Esses justos nunca experimentaram total livramento nesta vida, mas tem um porém, o galardão deles, eles estão na glória com Deus, pagaram o preço e foram e serão eternamente glorificados junto com Deus. Segundo item, a Bíblia não ensina em parte alguma que Deus eliminará da nossa vida todas as aflições, sofrimento. Os santos nem sempre são poupados de sofrimento desta vida. Não, eles pagaram. A igreja primitiva pagou tributo. Muitos eram amarrados, jogava combustível neles e tocava fogo, mas eles não negavam o amor a Deus. Mulheres evangélicas que estava grávida, colocavam um gato dentro da sua barriga, vivo, para que elas negassem a Deus. Elas não negaram, foram mortas, mas morta física, mas não espiritual. Estão na glória, juntamente com Deus, está registrado para edificação minha e nossa. Salmo 1 e 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo o salmista que está falando? Medita na sua lei, medita de dia e de noite. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, medita na sua lei, na sua palavra, a fim de moderar seus pensamentos, atitudes, ações. Leia as palavras das Escrituras, medita nelas e as compara com outros textos bíblicos. Ao meditar num texto bíblico, vem às suas mentes perguntas como esta: o Espírito de Deus está aplicado a este verso, a minha condição no momento? É uma pergunta interrogativa. Aqui, uma promessa para eu buscar.
Esse texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar. Viu, meu querido? Cuidado, evita as aparências, viu? Coisas bonitas e tal, mas depois será uma destruição e uma coisa horrenda para mim e para você. Deus está dando-me uma ordem para eu obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Você está em harmonia com tudo isto aqui, com este conteúdo dessas interrogações que está falando e fazendo a pergunta? Você está aqui em condições? Meu espírito está em harmonia com o Espírito Santo. Está dizendo aqui, esse texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber iluminação do Espírito Santo de Deus para me iluminar, me descauterizar minha mente e eu ser um instrumento nas mãos de Deus. Salmo 39:3, incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse. Salmo 3 e 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a minha medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Nós somos frágeis, mas aquele que está em nós, é como disse o escritor Paulo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quando eu penso que estou fraco, estou forte, revestido do Espírito Santo de Deus. Salmo 63:6. Quando me lembrar de ti na minha cama, a meditar em ti nas vigílias da noite. Quando me lembra de ti e meditar em ti, juntamente com a oração e a leitura da palavra de Deus, devemos procurar concentrar nos pensamentos nele, de dia e de noite, lembrar de Deus. Não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante, a saber, pensar no céu e louvar a Deus ante a sua presença e seu senhorio, tendo comunhão com ele. Nada seria melhor do que ser nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fosse a respeito da sua graça. Graça, favor e merecido que você e nós não somos dignos, mas ele é bom e as suas bondades, misericórdia duram e reinam para todo sempre. Caráter, amor e plano para a nossa vida. E quando não pudermos dormir de noite, devemos então dirigir nossa mente e orar a Deus. Senhor, repreende todos esses maus pensamentos, me liberta, me dá gozo, me dá graça e me reabilita e afugenta todo pensamento mau. Seja comigo no deitar, no levantar e sempre. Salmo 77:6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. O Espírito investigou a vida, as coisas no passado, dia a dia. 77:12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei do teus feitos. Clama e fala que Deus é bom, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, perdoa os pecados e leva para o céu. Salmo 119:15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. O caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Salmo 148:48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei
nos teus estatutos. Estatuto é a carta magna de Deus, a Bíblia Sagrada. Alegrarei-me e em teus mandamentos, que eu amo. Um grande destaque do Salmo 119 é o prazer que o salmista tem na palavra de Deus e seu devoto amor por ela. Primeiro item, seu coração se alegra à medida que ele lê a palavra de Deus e as observa. Semelhantemente, quando lemos a Bíblia com grande desejo de compreender e guardar os mandamentos de Cristo, o Espírito Santo comunica ao nosso coração o amor de Deus e ajuda-nos a discernir a verdade da palavra de Deus e nos traz grande alegria e deleite em nossa vida. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Oh, glorificado é teu nome, Senhor da glória. Aleluia! Segundo item, alegre-se na palavra de Deus. Leva-nos a um amor ainda maior por todos os caminhos de Deus, porque amamos a Deus, amamos as Escrituras, que nos revela a sua pessoa e a sua vontade. Como resultado, estamos unidos a Ele, e nosso coração agora ama com profundo amor e devoção a sua vontade revelada, que é a palavra. Salmo 148, 78. Confunda-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Meditou e aquela afronta, tristeza, angústia foi afugentada. Por quê? Porque ele tinha conhecimento, era da palavra. Porque medita nos teus testemunhos. Tá vendo? 1 Timóteo 4,15. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É maravilha! 1 Timóteo 4,16. Para nós encerrarmos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Qual coisa? Persevera na Bíblia, na carta magna, na palavra, na oração, na santificação, na comunhão íntima com Deus, e serás o instrumento, e abra a boca e ele te enche de palavras boas, que vai de encontro às almas carentes, e tu és o embaixador representante da carta magna de Deus. Glorificado é teu nome. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo e como aos que te ouvem. Eles ouvem e crê, e tu és um representante diferenciado da carta magna de Deus. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glorificado é teu nome, Jesus. Senhor Jesus Cristo, sou muito grato por esta mensagem maravilhosa que me deste para ser falada para todos os ouvintes. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Bondoso eterno Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que tem nos dado. Abençoa os ouvintes, internauta, apoio cultural, todos que estão ao meu lado, minha família, neta, filho, abençoa as corporações, desde o soldado da alta hierarquia, todos que estão eminentes, o presidente da república, todas as autoridades, pastor, presbítero, evangelista, diácono, cooperadores em geral. Abençoa esta nação, abençoa, meu Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Amém.